Fala aí, rapaziada que me acompanha no canal Complexo Vascaíno, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Galera, desculpa aí o vídeo um pouco mais tarde, mas pô, é feriado, mano. Pega leve aí, tranquilo? Galera, é o seguinte, vamos falar sobre o Vasco, né, como a gente faz todos os dias, e o Vasco já está visando o ano de 2024, né? Vamos lá, o lateral Rodrigo Gelado, do Vila Nova, recebeu sondagem do Vasco. O Cruzeiro também buscou informações sobre o jogador. Lembrando que o Rodrigo Gelado, ele é lateral esquerdo. Atualmente ele tá jogando no Vila Nova, né, que tá jogando a Série B. É um jogador de 20 anos. E eu dei uma olhada ali nos números dele desse ano de 2023 na Série B. Ele tem 3 assistências e nenhum gol. Eu juro pra vocês, eu não corri atrás de mais informações, porque, cara, pelo amor de Deus, ficar vendo melhores momentos de jogador de Vila Nova é sem condições, sabe? Então eu procurei ali os números, as informações sobre ele, e eu encontrei isso, que ele tem 3 assistências no Campeonato Brasileiro de Série B desse ano. Cara, é o seguinte, vamos pros pontos. Primeira coisa, eu acho que em 2024 o Lucas Piton ele não vai permanecer no Vasco. A gente lembra que o Lucas Piton era um jogador que ele tem dupla nacionalidade, ele é brasileiro e italiano, e isso fortalece muito a possível ida dele pra Europa, porque a gente sabe que na Europa, a maioria das vezes, o empecilho pro jogador brasileiro é essa questão de visto e tal. Então, como ele tem nacionalidade italiana, facilitaria muito ele entrar na Europa. E é um jogador que times da Itália, a gente já tem informações que estão sondando ele, já estão buscando ele. Eu acho que dificilmente o Lucas Piton ele permanece no Vasco. O Lucas Piton, que é líder de assistências, de cruzamentos, aliás, nesse Campeonato Brasileiro, cruzamentos certos nesse Campeonato Brasileiro. Então, é um jogador de alto nível, cara. E eu, vamos fechar um negócio aqui. Ano que vem eu vou falar pra vocês. Lembra que eu falei isso? O vascaíno só vai sentir saudade do Lucas Piton quando ele sair. Sabe? Com vários outros jogadores que já tivemos no Vasco. Eu lembro agora recentemente o Pikachu. O pessoal metia o pau no Pikachu, isso, aquilo. Agora todo mundo tá, volta Pikachu, volta Pikachu. O Pikachu tá tendo um sucesso na carreira dele lá no Fortaleza, né? Mas isso envolve muito o ambiente, né, que o jogador está, do que basicamente ele não tá atuando bem. Eu acho que o Pikachu, o torcedor criticava muito porque ao redor dele tinha muitos jogadores ruins, sabe? Então acaba que ele desce o nível também, é natural. Então eu acho que o Lucas Piton, ele já está ajudando bastante o Vasco, mas se a gente tivesse um time ainda melhor do lado dele, ele iria estar ajudando muito mais. Os números dele aumentou muito com a chegada do Verratti, ele tá conseguindo fazer cruzamentos e o Verratti tá conseguindo cravar, né, fazer o gol. Com o Pedro Raul, o Lucas Piton não tinha tanta felicidade assim, né? Então esse é o ponto, cara. Eu acho que o Vasco realmente ele tem que se preocupar em contratar um lateral esquerdo, porque, como eu tô falando pra vocês, eu acho que o Piton vai sair em 2024. Mas não, a gente não pode apostar em jogador de Vila Nova. Eu sinto muito. Os números deles, pelo scout que eu vi, os números não são tão bons. Eu acho que é um jogador que não vai acrescentar muito. O Vasco tá com essa mania de trazer jogador de time pequeno e não aproveita. Trouxemos o Jefferson, lateral esquerdo do Atlético Goianiense, né? O jogador nem é escalado, cara, pra ficar no banco. Tá todo mundo, tipo, contratou o Jefferson pra quê? Sabe? Então a gente trouxe também o Matheus Cocão, do Náutico. Ele até é um pouco usado, mas no geral é um jogador que não acrescentou nada ao nosso time. Eu já elogiei o Matheus Cocão, mas é muito pela, tipo, ele conseguir entrar e ele conseguir jogar minimamente, sabe? A gente estranha o Vasco trazendo um jogador de Série C, que o Náutico tá na Série C, né? Eu jurava que, cara, esse cara vai entrar em campo e não vai conseguir fazer nada, mas o mínimo o Matheus Cocão consegue fazer. É um jogador que você até vislumbra que talvez em algum momento vá acrescentar. Mas nesse momento, cara, o Vasco precisa de gente pra entrar, vestir a camisa e jogar, cara. Sabe, já não dá pra gente ficar apostando. Então essa sondagem eu achei muito estranha, lembrando que é inicial, né? Sondagem, mas eu me preocupo um pouco, sabe? Eu acho que o Vasco, esse ano ficou muito claro. Você tem que trazer jogadores prontos. O segundo turno a gente trouxe jogadores experientes, jogadores vitoriosos e, cara, foi uma mudança de chave. Se o Vasco tivesse esse time atual desde o começo do Campeonato Brasileiro, a gente não estaria nessa situação. Eu tenho certeza absoluta. Então a notícia aí um pouco estranha, né? Vamos continuar. Galera, eu vou fazer um pedido. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Minha frase padrão. Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um Vascaíno hoje? Não? Então esse é o momento. Conto com a sua inscrição, conto com o seu like e conto com o seu comentário. Ajuda aí o canal Complexo Vascaíno. Tranquilidade? Em entrevista ao Fábio Torres, o diretor executivo do Atlético Mineiro, Rodrigo Caetano, confirmou que o Vasco quitou a parcela atrasada referente ao negócio do Jair. O Vasco pagou, no caso, a parcela atrasada. Lembrando que o Vasco dividiu em 4 vezes. As 2 primeiras parcelas já foram pagas e tem mais 2 parcelas pro ano que vem. Uma em janeiro e uma em março, eu acho, se eu não me engano.
Mas a gente destaca, né, que ontem o Vasco recebeu a última parcela do aporte da 777. A 777 está em dia com o Vasco. Eu tinha até esquecido de noticiar isso ontem, porque quando estava atrasado eu estava metendo pau, não, mas agora a 777 está em dia com o Vasco. Pagou ali aos trancos e barrancos, né, aporte que foi prometido para o começo de setembro, mas acredito eu que a pressão do torcedor, a pressão da mídia, aquele perigo do Vasco associativo pegar de novo a Vasco SAF, eu acho que deixou eles ali assustados, sabe? Então eles pagaram o aporte e o Vasco deve estar concretizando todas as outras negociações que estão pendentes, né? Acredito eu. O Vasco que devia o Atlético Mineiro, o Vasco que deve, e esse caso são mais sérios, o Puma, junto com o Nacional do Uruguai, e o Capasso junto ao Tucumã da Argentina. Então acredito eu que o Vasco deve ter pagado essas dívidas e a gente tirar essa má fama, né, que o Vasco conquistou esse ano de um mau pagador. A gente que achou, agora o Vasco tem uma empresa multimilionária como dono, o Vasco nunca mais vai ter problemas financeiros, isso aqui não, e teve, mesmo assim, sabe? Então eu espero muito que o Vasco tenha resolvido esses problemas, e essa fama de mau pagador, cara, não, caiu por terra, porque não é isso que a gente espera de uma empresa multimilionária, onde vem tendo dor de cabeça, né? Principalmente lá a gente viu, eu falei pra você essa semana, que saiu uma reportagem deles no The New York Times, um jornal famosíssimo dos Estados Unidos. Então, a batata tá assando, acredito eu, pra 777, mas é aquilo. Se eles estiverem em dia com a gente, tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Se eles estiverem pagando bonitinho o que eles prometeram, tá tudo bem. O que eles fazem lá, cara, isso são outros 500. Só quero que o Vasco receba o dinheiro e tá tudo certo. Galera, pra finalizar o vídeo de hoje, cara, apareceu um debate na internet e eu fiquei refletindo, cara, eu acho que eu vou trazer isso pro canal. É o seguinte, vocês se lembram que na final do Campeonato Brasileiro de 2000, naquela época eu não acompanhava futebol, era muito novo, mas isso virou algo folclórico, né? Todo torcedor sabe disso. No final ali do Campeonato Brasileiro de 2000, no jogo do Maracanã, foi o jogo de volta, né? O Eurico Miranda mandou colocar o logo da SBT na camisa do Vasco. Isso foi mó treta, né? Porque o jogo foi transmitido na Globo, no Premiere, se eu não me engano. E, cara, isso aí deu mó confusão. Deu mó confusão na época. E a bola que foi levantada no Twitter, cara, é o seguinte: o quão isso prejudicou o Vasco, cara? O Vasco ter colocado o logo do SBT na camisa. O que vocês acham? Qual a opinião de vocês, cara? Bom, lembrando que naquela época eu não acompanhava futebol, nem pouco tempo após eu estava acompanhando. Eu comecei a acompanhar o Vasco de perto mesmo, cara, assim. Foi em 2008, cara. Acho que foi 2007, 2008. 2007 foi a primeira vez que eu fui no Maracanã. Acho que foi a partir daquele momento ali que eu comecei a acompanhar o Vasco de perto, cara. E vamos lá. As pessoas levantaram essa bola e a gente entrou em outras questões. O Vasco sendo muito prejudicado por arbitragem nos últimos anos. Isso é claro, cara. Isso é claro. Em nenhum momento, cara, a arbitragem... como eu vou dizer? Eu não vou dizer a palavra roubo, não. Mas olhou para o Vasco com bons olhos. A gente sabe que a arbitragem olha para bons olhos para alguns times aqui do Brasil. Eu não vou citar o nome, sabe? Mas, cara, eu acho que é perigoso a gente falar sobre isso, porque a gente pode tirar a culpa de um braço muito forte do problema do Vasco. A gente fala, o Vasco foi muito prejudicado porque botou o SBT na camisa, mas a gente não pode se esquecer, cara, que a gente vem de 4 gestões de associativo terríveis. Eurico Miranda, terrível. Roberto Dinamite, terrível. Campelo, terrível. Jorge Salgado, terrível. Então, eu acho que em algum momento, talvez essa ação do Vasco ter colocado o SBT na camisa pode muito sim ter atrapalhado em questão do Vasco perante a mídia, perante os programas da Globo. Porque, cara, querendo ou não, você tá mexendo com ela, cara. Mexendo com o ego. Mexendo com a maior emissora do país, sabe? Eu, como gestor, eu não faria isso em momento algum. Mas na época, todo mundo zoou. O Vasco acima da Globo, isso, aquilo. Eu não vivia naquela época. Não acompanhava de perto naquela época. Mas eu não faria isso. Porque é você trazer uma guerra gratuita, cara. Uma guerra gratuita. É igual você tá quieto aqui. Vou atacar ali alguém pra começar uma guerra. Não. Então eu não faria isso. Então o ponto que eu quero chegar pra vocês é o seguinte. Eu não acho que esse fator seja o principal culpado pro Vasco ter vivido maus momentos no futebol. A gente tem que saber o nome dos culpados que eu falei pra vocês agora há pouco. Mas sim, eu acho que pode ter havido uma má vontade no Grupo Globo, muitas vezes falando do Vasco. O favorecimento pro nosso rival ser talvez ainda maior, sabe, em questão de falar bem, isso, aquilo. Mas acredito eu, cara, que isso tenha se dissolvido durante o tempo. Sei lá, cara, recentemente, em questão de emissora, o futebol continua sendo futebol. O Flamengo continua sendo muito falado.
O Corinthians continua sendo muito falado e o Vasco continua sendo aquele, quando a gente tá ganhando, fala muito do Vasco, quando o Vasco tá perdendo, fala pouco do Vasco. Acho que continua sendo esse padrão, porque futebol é audiência. Querendo ou não, as duas maiores torcidas do Brasil são Flamengo e são Corinthians. Eu acho que é o padrãozinho de sempre, que a gente vive até hoje, sabe? E ainda bem que a gente tem outros meios como YouTube, a gente vê vascaínos falando e tal, a gente pode consumir mais conteúdo sobre o nosso time, né? Mas eu acho que definitivamente não, cara. Não acho que esse fator tenha... a CBF começou a atrapalhar o Vasco porque o Vasco botou a SBT na caminhada. Não. Mas eu acho que a gente pode ter sim sofrido retaliações em emissoras, na televisão. Eu acho que esse é o meu ponto de vista. A gente não pode tirar a culpa de quem comandou o Vasco nos últimos anos, que ficou muito claro. Contratações horríveis, cara. Contratações horríveis, sabe? Vasco contratando Chaparral, vocês lembram? Vasco contratou Chaparral em determinado momento, Montoya, cara, Yotun, jogadores que, sabe, só pelos jogadores, o nome dos jogadores, você já vê que, cara, lembra aquele ano que a gente tinha três goleiros horríveis? Diogo Silva, Alessandro, Diogo Silva, Alessandro e Michel Alves, cara. Você acha que com 3 bagres no gol, a culpa foi da Globo, cara? Então, sabe, eu acho que é um pouco complicado, mas é uma discussão muito longa. Então, rapaziada, é mais ou menos isso que eu trago pra vocês. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Minha frase padrão, Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um Vascaíno hoje? Não? Então, nesse momento, conto com a sua inscrição, conto com o seu like e conto com o seu comentário. O canal Complexo Vascaíno na área, trazendo vídeo pra vocês todos os dias. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Bom feriado aí, hein? Valeu, valeu.